Vou te contar as primeiras dificuldades que eu tive para aprender o inglês, tá? O inglês eu pensava quando estava no Brasil, 6 meses de inglês, aqui na Austrália eu tô fluente. Isso é mentira, tá? Você não vai aprender inglês em 6 meses, pelo menos não aconteceu comigo, tá? Foi bem difícil, talvez porque eu entrei numa turma que não era do meu nível, isso aconteceu comigo, então cuidado quando você faz o placement test, tá? Que eles vão te classificar no nível, você entrar no nível que você está, não entre no nível acima, tá? Porque você vai se ferrar. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei no nível acima e eu me ferrei, porque eu passava lá as aulas sem entender nada. Pra mim era como se estivesse falando russo. Foi muito tempo, 2, 3 meses pra eu dizer, chega, tenho que sair daqui. Eu achei que eu era burro. Eu não tô aprendendo nada, não tô entendendo nada, todo mundo participava, eu não participava. Só que aí eu fui falar com a coordenação da escola e a coordenação da escola chegou e disse pra mim, não, meu amigo, é que você não está no nível ainda. E aí eu retrocedi. Na verdade, nem retrocedi. Eu achei que eu precisava um nível acima, me botar um nível acima, para depois eu ver que não era nem o que eu tava, nem acima, era embaixo. Então isso é uma coisa importante. Nivelamento. O nivelamento, ele é feito através de um placement test que você faz aqui na Austrália. Quando você chega, você vai conversar com os professores, vai falar em inglês, vai fazer um teste escrito e então você vai entrar no seu nível, tá? Então essa é a primeira dificuldade que eu tive, foi o alinhamento do meu nível, tá? Então se você chegar, tenha certeza que se você está na aula, não está entendendo patavinas do que está acontecendo, você está no nível errado. Dica de ouro para você quando chegar aqui com o inglês. Outra coisa, o inglês você escreve de um jeito e pronuncia de outro, tá? E há palavras em inglês que significam a mesma coisa e tem uma pequena tonalidade diferente. Então, por exemplo, sopa, né, e sabão, né? Soup, soap. Soup é sopa. Soap é sabão. Então, se escreve parecido, se pronuncia quase parecido, mas é totalmente diferente, tá? Tem um caso engraçado que eu passei mal, eu tava mal do estômago, fui no médico e o médico me perguntou o que eu tinha. Eu disse, passei a noite toda tomando soap, então tomando sabão. E o cara disse, como assim tomando sabão, né? Ele surpreso no inglês. Eu disse, sim, porque eu tomo sabão, o senhor sabe que eu tomo sabão. E o cara já enlouquecido e ele, daqui a pouco ia ter sabão na minha boca. Aí disse, eu tomo sabão, o senhor sabe água quente com chicken, com frango? Aí ele disse soup. E aí foi que eu me toquei, ó. Tinha falado soap e soup, tá? Então, cuidado com a pronúncia. Você pode estar falando uma coisa e a pessoa entendendo totalmente diferente. Isso acontece também. Desafio também de você entender. Então, qual é a dica que eu dou? Fale em inglês, escute inglês, olhe filme em inglês, coloque o subtítulo em inglês, que isso vai te ajudar pra caramba. Eu colocava lá no YouTube James Bond com a tradução, eu ficava escutando o dia inteiro. Eu passava com os fones o dia inteiro escutando inglês, para que a mente vai se acostumando com a pronúncia. Para mim foi um desafio muito grande. Espanhol e português e italiano, vem tudo do latim. E o inglês não, o inglês é totalmente diferente, como eu disse, é uma estrutura gramatical diferente, pronúncia diferente, escrita diferente. Então esses são alguns dos desafios que eu enfrentei quando fui aprender inglês. E outra coisa, se você tem o mesmo plano que eu para migrar, você vem aqui e quer chegar lá, quer ser permanent resident, quer ser cidadão australiano, além do inglês você tem que conhecer as estruturas dos cursos de pré-eficiência. Então existe o PTE e existe o IELTS, que são os mais populares. Qual a diferença do IELTS para o PTE? O IELTS é um professor que vai falar contigo e a redação é corrigida por um professor, uma pessoa. O PTE é tudo no computador e são estruturas totalmente diferentes. Então se você tem um caminho que você quer trilhar, de fazer uma universidade ou de migrar, também além de aprender inglês, vai estudando um pouquinho das estruturas do IELTS e do PTE. Eles vão medir as 4 proficiências: Speaking, Listening, Writing e Reading, que é leitura, escrita, audição e fala. Então é super importante isso aí, super dica. Quer saber mais sobre a Austrália, sobre os desafios que eu tive aqui na Austrália? Escreva aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo, chama teu amigo, pois aqui eu vou te dar dicas preciosas dessa minha chegada na Austrália até a cidadania australiana, como estudante internacional até cidadão australiano. Um abraço e fica bem.